Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Jesus, receba o melhor que eu. Receba mais intenso. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti. Que suba a ti o bom perfume. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Aleluia. Eu te louvo, eu te engrandeço, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus no capítulo de número 6, versículo de número 24, Mateus 6, versículo de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele conclui o versículo dizendo: vocês não podem servir a Deus e servir também ao dinheiro. Na minha outra tradução que eu tenho aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, diz assim: vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando a outro. A adoração a um alimentará o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Preste atenção, olhe para mim um minuto, por favor. Veja, é óbvio que o contexto desse texto está falando sobre Deus e as riquezas. E no tempo onde isso precisava ser equilibrado. E quando nós falamos de Deus e dinheiro nos dias de hoje, muitas vezes não dá uma liga muito legal, uma combinação muito legal, porque as pessoas são bloqueadas com o quesito do dinheiro. Veja, se elas não vão para o extremo que nós não queremos que elas vão, que é o apego ao material e ao dinheiro, elas vão para o outro lado, que é servir a Deus na miséria. E nós precisamos encontrar o equilíbrio dessas coisas, porque quando nós encontramos o equilíbrio, nós estamos no lugar certo. O equilíbrio em qualquer área da sua vida sempre será o lugar correto. Então o texto diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando é que você serve ao dinheiro? Você serve ao dinheiro quando definitivamente o dinheiro ele é o seu senhor, ele está acima de todas as coisas. E você fere pessoas, rompe relacionamentos, desagrada entes queridos, familiares e a Deus por causa do dinheiro. Quando o dinheiro é o teu carro-chefe e ele é a sua prioridade, quando o dinheiro ele está na tua cabeça mais do que a palavra de Deus, e quando o dinheiro está no teu coração mais do que a palavra de Deus, você está ali praticando uma adoração ou uma idolatria a um ser que não deveria ser adorado. Na verdade, o dinheiro ele não deve ter o seu respeito. O dinheiro deve respeitar você. Você está aqui? Veja só, pessoas se matam por causa do dinheiro, pessoas trabalham uma vida inteira por causa do dinheiro, e tudo que ela mais busca nessa terra é o dinheiro.
E quando ela tem o dinheiro como teu alvo, Deus, a igreja, o congregar, a palavra, a Bíblia, a comunhão, sempre será segundo plano. Agora, a Bíblia diz: aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Veja, aquilo que você passa mais tempo é aquilo que você realmente considera. E se você passa mais tempo buscando conhecimento sobre como adquirir dinheiro do que conhecimento sobre como ser um homem, uma mulher de Deus, você tem o dinheiro em primeiro lugar. E se o dinheiro é o seu primeiro, ele é o seu tudo. Se ele é o seu tudo, você não tem nada, você só tem o dinheiro. O dinheiro não salva. Agora, o dinheiro é uma bênção. Olha, o dinheiro é resultado de um homem, de uma mulher abençoada. Quando você entende que o dinheiro precisa estar colado em você, mas numa posição na qual muitos não colocam. Veja, o dinheiro que nós batalhamos para lutar e ter a vida inteira, Deus humilha e despreza. Veja, muita gente que prega a prosperidade desequilibra o texto que diz que nos céus as ruas são de... Que ouro é esse? O ouro que vocês e uma grande maioria lá fora trabalham para um dia conquistar e ter. Agora, quando nós falamos que nos céus as ruas são de ouro, nós falamos: ó, como Deus é próspero, no céu as ruas são de ouro. Mas o verdadeiro significado e sentido disto seria eu dizer para você: o dinheiro e o ouro que o homem trabalha a vida inteira para conquistar e até briga para ter, é tão desprezível por Deus que Ele fez como estrado dos seus pés. Ah, você não entendeu. O dinheiro é tão pequeno para Deus, mas tão pequeno, que Ele faz de rua, para mostrar que o homem foi feito para dominar o dinheiro e ficar em cima do dinheiro. Então você vai ter muito dinheiro e muito ouro, não porque você corre atrás do dinheiro, é porque você sabe a tua posição no corpo de Cristo e quem verdadeiramente você é. Quando você sabe quem você é, você anda sobre dinheiro, você gasta dinheiro, você dá dinheiro, você investe dinheiro e você não corre atrás de dinheiro. O dinheiro começa a correr atrás de você. Ah, meu irmão, pode dar um glória porque eu já estou pregando. Está na hora da igreja parar de ficar lutando para ter dinheiro e começar a lutar para ter Deus, lutar para se santificar, lutar para ter tempo de secreto, lutar em jejuar, matar a sua carne, lutar para estar orando em línguas dia e noite, lutar para ter tempo de estudar a palavra, lutar para estudar numa escola teológica, lutar para estar o tempo todo em cultos, em comunhão, porque se você só trabalha, o dinheiro é o seu Deus. E aí, no grande dia, na hora da aflição, na hora da angústia, da dificuldade, você vai clamar o dinheiro, só que o dinheiro acaba, Deus nunca acaba. Ei, Deus nunca acaba, Deus nunca é paralisado, Deus nunca dorme, Deus nunca morre. É esse que eu vou clamar no dia da angústia, no dia mau, no dia que as circunstâncias pipocarem, irmão. Então busque o propósito certo, que dinheiro é só um detalhe. Quem está aqui dá um amém. Então a Bíblia diz: você não vai conseguir servir dois senhores, porque se você só preocupa com o seu trabalho e mais trabalha do que busca a Deus, você já sabe que você está ferindo princípios, e ninguém vai servir um Deus e não ferir o outro. Então nós somos a favor de que você estude, se capacite, se torne um melhor profissional, esteja sempre buscando aprimoramento, técnicas novas, técnicas diferentes. Mas nunca invista em 2 livros de motivação, sendo que você não lê um versículo bíblico. 3 livros de administração, sendo que você não pega a palavra, não pega um livro de Kenneth Hagin, de outros que indicamos aí. Não participe de coquetéis, reuniões, treinamentos em hotéis fora da cidade, fora do estado, sendo que você é o que mais falta nos cultos. Você está invertendo os valores. Você pode até conquistar tudo nessa terra por trabalhar muito e ter a bênção de Deus sobre você, mas chegará um dia que tudo isso vai cair por terra e você vai dizer: o que aconteceu?
A resposta será: o que aconteceu é que Mamon era o seu Deus, o dinheiro era o seu Deus, e você só fazia tudo para ter dinheiro, mas não fazia nada para me ter no teu carro, na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio. A verdade é que muitos crentes, irmão, estão distorcendo essa coisa, e aí eles buscam por dinheiro e trabalho, trabalho e dinheiro, dinheiro e trabalho, trabalho e dinheiro, e eles esquecem de Deus, e ao invés de se tornarem rios, onde as águas fluem e alimentam todos os canais, todos os braços, eles se tornam represas, e até que dinheiro chega, até que dinheiro encosta, mas ele é uma represa. Todo dinheiro que chega ali, morre ali. O verdadeiro sentido da prosperidade bíblica é se tornar rios de águas vivas. O que isso quer dizer? Que quem é próspero e entende sua natureza, o dinheiro é só um detalhe. Sabe o que acontece? Ele é um rio. Todo dinheiro e prosperidade alcança e chega nele, mas sempre tem um canal para alcançar um pequenino, um irmão, uma ação social, o gasofilácio da igreja, obras e obras que vão se abrir, missionários que vão se levantar, gente que quer dinheiro, mas não dá nada, está tendo dinheiro como seu Deus. Hoje eu vou colocar o equilíbrio nisso e dizer: você tem que ter Deus como seu tudo, porque Ele sim vai te dar dinheiro, mas dinheiro para ser estrado dos seus pés, dinheiro para ficar debaixo dos seus pés, dinheiro que não vai subir para o coração. O lugar mais alto que ele vai chegar é na cintura, no bolso de trás de preferência, para que todo dia que você sentar em cima da tua carteira, você menosprezar o dinheiro e dizer: você nunca vai tomar conta de mim. Dinheiro é só um detalhe, irmão. Por que as pessoas não estão colocando joia no altar, carro no altar, casa no altar, como era no antigo tempo? Porque elas estão com dinheiro no coração, e tudo que elas dão é aquilo que sobra, é aquilo que elas acham que a igreja merece. Não meça o que a igreja merece, porque se você encontrar a medida certa, você vai vender tudo para dar, e não vai conseguir pagar o que ela merece. Comece a olhar o que você quer receber, porque quando você encontra o gasofilácio, você está encontrando a oportunidade para a tua vida. Alguém que quer muito dinheiro, mas não semeia, está no caminho errado. E hoje Deus está libertando você disso. Sou o pregador dessa cidade que talvez mais prega abundância e prosperidade, mas eu prego a prosperidade bíblica e a abundância bíblica, que não toma conta da minha mente. Enquanto o dinheiro é mais importante que as pessoas, o dinheiro é mais importante do que os programas, o trabalho é mais importante do que a hora e o tempo de lazer que você deveria ter com um ou dois irmãos da igreja, ou com seu esposo, com a sua família, ou com a sua igreja, com as suas conferências. Eu vejo um crente que realmente está trabalhando, cumprindo o teu chamado, quando ele está em todas as conferências de homens, conferências de mulheres, eventos, ele participa de tudo, ele pega junto com tudo, ele compra os livros que indica. Por quê? Porque você vê que ele trabalha para conquistar, mas o maior propósito dele é sempre inserir e colocar no reino. Esses não são represas, estes são rios. E aqueles que são rios, as profecias que temos de expansão, rompimento e restituição, de antecipações, irá se cumprir, estão se cumprindo. Mas aqueles que são represas só estão acumulando e estão achando que estão sendo abençoados, mas estão distante de Deus. Chegará o dia, irmão, que o fogo de Deus vai separar aquilo que é palha e vai separar aquilo que é ouro. Tudo que for palha será queimado. Observe, se temos sim se entregado profundamente ao Senhor, ao ponto de buscá-lo em primeiro lugar. E o dinheiro é demais coisas e eles serão acrescentados. A Bíblia diz: você não pode servir a dois senhores. Servimos o Deus da fé, servimos o Deus da prosperidade. Por isso tenho fé, por isso tenho prosperidade. Não, tem pessoas que estão servindo o seu trabalho, é tão escravo que não consegue tirar umas férias. Tem tanto dinheiro que não consegue passear. Tem tanto dinheiro que não consegue comprar uma casa para um irmão. Tem tanto dinheiro que não consegue dar um carro para quem precisa. Tem tanto dinheiro que não consegue pegar um projeto dentro de uma igreja e bancar sozinho o projeto, tendo condições. Mas ele tem tanto dinheiro que o dinheiro o tem, ao ponto de o dinheiro governar o que ele deve dar ou não. Para cá eu vou, para cá não vou. É dia de você dar um tapa na cara desses pensamentos e de espíritos também malignos que encostam
na vida de pessoas que consideram o dinheiro mais do que Deus, mais do que o pastor, mais do que a igreja, mais do que os seus parentes. O dinheiro que você trabalha uma vida inteira para conquistar, Deus coloca para você pisar em cima nos céus. Considere o que Deus considera e desconsidere aquilo que Deus desconsidera. Dinheiro é papel, irmão. Dinheiro é papel. Ele obrigatoriamente vai seguir você, porque a bênção do Senhor está sobre você. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não é acrescentado dores. O versículo bíblico diz que a bênção do Senhor é o que enriquece, e com ela não há dores. Se dinheiro fosse o problema, por que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece? Está comigo? Sim ou não? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Salmo 115, versículo de número 14. É a bênção do Senhor que nos enriquece. Salmo 115, 14. Olhe para a sua Bíblia. Vamos todos juntos no 3 ler. Salmo 115, 14. 1, 2, 3. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Quem é que te aumenta? Quem é que te prospera? Então você não tem que ficar correndo atrás de dinheiro, irmão. Você tem que correr atrás do conhecimento da palavra que liberta você. É por isso que investimos tanto em palavra, porque a hora que você corre atrás do conhecimento da palavra, você anda e o dinheiro vira estrado para os seus pés. Você anda e o dinheiro vira solo firme para você pisar. Deus nunca considerou o mar como grandeza maior, porque o próprio Filho Jesus andou sobre as águas, superioridade sobre as coisas naturais. As ventanias e as tempestades não era problema para ele. O aguaceiro pela frente não era problema para ele. Bastava um gesto de fé de Moisés e as águas viravam paredes para que Moisés passasse com o teu povo em solo firme. Nenhum problema e circunstância é grande para Deus. Grande é Deus. Deus é o grande Deus da fé, e importa que os seus filhos andem em fé. Andar em fé é acreditar que porque você é abençoado, dinheiro é obrigado a colar no teu bolso, colar no teu banco, colar no teu negócio, colar na tua carteira, colar na tua mão. Muito dinheiro vai ir, muito dinheiro vai vir para encontrar o caminho do seu bolso. Não porque você muito trabalha e corre atrás do dinheiro, mas porque você corre atrás de Deus, porque você quer estar aos pés de Deus. E se você está aos pés de Deus, grandes contratos estão te esperando, irmão. Grandes ofertas estão te esperando, grandes salários, grandes aumentos, grandes multiplicações estão aí fora te esperando. Quando Deus é o teu foco e é o teu tudo, você nunca será o segundo, você sempre será o primeiro. Ele sempre vai trazer dinheiro para o teu bolso. Deixa Deus fazer a tua parte. É Ele que te abençoa, é Ele que te sustenta, é Ele que coloca sobre o teu bolso, é Ele que põe dinheiro em você, irmão. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Levanta sua mão direita, diga comigo: o Senhor me aumente mais e mais, bênção sobre bênção, a mim, a minha igreja e aos meus filhos. Amanhã, hoje antes de dormir, amanhã quando acordar, amanhã antes de dormir, nos próximos 30, 40 dias, você vai dizer todos os dias com os dedinhos da mão, 10 vezes de manhã, 10 vezes de noite: o Senhor me aumentará mais e mais, a mim, a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais, a mim, a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará
mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a minha igreja e aos meus filhos. O Senhor. E o que vai acontecer agora? Você está sendo aumentado. Deixa eu falar com você uma coisa aqui. Quando você nasce de novo, todo mundo que nasce de novo, os anjos são ativados para te servir. Quando você nasce de novo, um anjo é levantado. Anjos são levantados para te servir. Não obstante que a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde e te livre de todo mal. Quando você fala negativo, vê um carro para comprar, e você diz, não, mas agora não é a hora, eu estou sem condições de comprar esse carro. Você paralisa os anjos de Deus que trabalham em prol da tua prosperidade. Mas quando você vê um carro, mesmo que não seja a hora, mas o teu coração deseja, e você diz, ouro, dinheiro, foi colocado por Deus como estrado dos meus pés, e o dinheiro foi feito para me servir. A Bíblia diz, se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Carro, eu vou te possuir, logo logo eu vou estar andando em você. A hora que você abre a tua boca para dizer essas coisas, os anjos de Deus começam a trabalhar por você em maior velocidade, e antecipações estão prestes a acontecer. O problema é que a igreja, por não entender isso, ela está deixando os anjos enferrujados e parados. A verdade é que existem anjos para trabalhar, só que a Bíblia diz, aos teus anjos dará ordem ao meu respeito. Agora, se a Bíblia diz que Deus comanda, a sua palavra comanda os anjos que trabalham por mim, aonde que a palavra de Deus está? Na sua boca e no seu coração. Quando você começa a falar a palavra, você está falando o quê? A palavra de... Os anjos obedecem o quê? A palavra de quem, gente? Quando você fala a palavra, você está falando a palavra de Deus. E os anjos obedecem o quê? Então vamos falar alinhadinho a palavra de Deus, para que os anjos possam pegar junto com você e fazer acontecer. Então quando você diz, o Senhor me aumentará mais e mais a mim, a minha igreja e aos meus filhos, os anjos começam a se movimentar, e você está aqui sentado, e os anjos estão indo buscar aquela bênção da segunda, a bênção da terça-feira, a bênção da quarta-feira, a bênção da quinta-feira, a bênção da sexta-feira, aquele valor exorbitante que você talvez estava dizendo hoje, o que eu vou fazer para arcar com esses compromissos essa semana? Ele está falando, pare de correr atrás do dinheiro, pega a minha palavra e fala o que a minha palavra diz, e eu coloco o dinheiro na tua mão, no teu bolso, no teu banco, no teu negócio. Deixa a parte de Deus para Deus e faça a tua parte. Aleluia. O Senhor me aumentará mais e mais a mim, aos meus filhos, a minha igreja. Diga, o Senhor me aumentará mais e mais a mim, a minha igreja e aos meus filhos. Você decorou isso? Então diga o que você vai dizer hoje à noite lá em casa, amanhã quando acordar. Tua igreja. Não vai ter falta de nada para os seus filhos, para os filhos dos filhos. Não vai faltar nada, porque você está colocando o anjo para trabalhar. Aleluia. Você está comigo? Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo de número 14.
Eu também. Romanos capítulo 1. Traga a sua Bíblia todos os cultos. Versículo de número 14. Está escrito: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Mais um. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Mais um versículo. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o que, irmãos? O que está escrito ali? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Agora, vamos analisar como as pessoas lá fora medem a sua vida. Elas não te acompanham e não vê o tempo que você ora. Concorda com isso? Elas não te acompanham e vê como tua casa é consagrada, os louvores que você ouve, as pregações que entra lá. Elas nem sabem qual o estilo de vida que você leva e o quanto você sacrifica e renuncia à vida de pecado para viver em santidade. Elas não sabem na verdade de nada da sua vida. Mas infelizmente, elas enxergam que Deus está em você à medida que a prosperidade de Deus aumenta na sua vida. Diga: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então Paulo, ele fala que não tinha vergonha do evangelho que ele pregava e que ele anunciava. Então, para eu anunciar o evangelho a uma pessoa que está doente, eu vou ministrar para ela que é vontade de Deus que ela seja livre e curada. Como? Mostrando que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Sim ou não? Quando essa pessoa escutar, ela ouviu falar que Jesus cura, fé vai brotar em seu coração, e nós vamos ministrar cura, se possível, impor as mãos, orar com ela. Cura chegou. O que chegou para ela? Diga: o poder de Deus, o evangelho. Se alguém está com o casamento destruído, e eu mostro que é da vontade de Deus, que essa pessoa tenha restituição no teu casamento, e que Deus pode recuperar qualquer casamento, quando há humildade nos corações, para receber sua palavra e colocá-la em prática, pregando, orando, aconselhando, trazendo para perto. Eu estou apresentando para ela o evangelho, o poder de Deus para o casamento, a solução para o casamento, dizendo que eles precisam ser um casal que ora junto, que se envolve com as coisas do Senhor. Sim ou não? E quando eu pego uma pessoa que está viciada na droga, na bebida, no cigarro, no álcool, na prostituição, no homossexualismo, seja lá no que for, e eu apresento que há uma saída, que Jesus pode libertá-la, que a palavra pode limpá-lo, que a palavra pode fazer todo aquele processo, e essa pessoa aceita, eu estou apresentando para ela a libertação, que é evangelho, o poder de Deus. E quando alguém está endividado ou limitado, limitado é mais ou menos assim, presta atenção, você está subindo de elevador para um lugar. Eu trabalhei com marcenaria, com móveis em São Paulo. Existiam alguns prédios comerciais que nós entrávamos, que do 7º para o 8º andar, às vezes do 10º para o 11º, o elevador não subia, mas os números estavam dentro da cabine, gente. E a gente apertava e não passava daquele andar, mesmo que eu errasse e apertasse o 14º, ele travava no 10º, somente com um cartão que identificava que a pessoa tinha acesso para a área administrativa, liberava o elevador para subir até o mais alto do prédio. Cada andar um setor. Aquele elevador, ele ficava limitado, travado, impossibilitado de subir. Ele foi feito para subir, sim ou não? Senão não teria 14º andar. Ele foi feito para ir até em cima, sim ou não? E por algumas vezes ele vai até o 14º andar. Não é verdade, gente? Mas comigo não, porque eu não estou habilitado para passar do 10º andar a alguns outros do 9º, ou seja lá o andar que está travado. Existem crentes que até estão dentro do elevador da fé, mas eles estão travados, sem nunca experimentar um verdadeiro rompimento,
porque pensamentos miseráveis travam eles. Pensamentos de escassez, ou de que não é a vontade de Deus que você prospere, trava, dá curto no chip, e ele tem um acesso negado, toda vez que ele quer subir para um nível mais alto de prosperidade naquele ano, toda vez que ele quer ir para o andar de cima, ele não consegue, mas outros que entram no mesmo elevador, sobem até lá em cima, e passam direto daquele limite. Muitos crentes vão viver por muito tempo dentro da igreja, talvez cumprir todos os dias de sua vida aqui na terra, limitado e batendo num andar limite, tendo muito mais de Deus, andares muito mais altos para subir, por não conhecer, ou se conhecer não aceitar a vontade de Deus a respeito de prosperidade para as suas vidas. O que eu estou chamando você para fazer hoje, não cochear entre dois pensamentos, não ter o trabalho e as coisas mais do que Deus, e considerar as programações de Deus mais importante do que os programas, do que a família, do que tudo, sabe, irmão? O culto é 7 horas, você está às 18h40 aqui, 18h50 o louvor está aquecendo os motores, dando ambiente de adoração, você já está rendido aos pés do Senhor. 19 horas, os pastores abrem o culto oficialmente, você já está sentado ou em pé ou chorando na unção e na presença de Deus. Estes são aqueles que quando todos pararem nos seus limites, em suas alturas, no 10º andar, o elevador vai passar direto e subir para andares e níveis mais altos. Esses são aqueles que estão tendo Deus acima de tudo, que tem comprometimento e compromisso com o horário, com o tempo de louvor, com o tempo de oração, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a submissão, com a humildade. Esses não negociam cultos, esses estão nas reuniões, esses estão nas conferências, esses são aqueles que abrem o bolso para entrar em projetos, ações sociais, cesta do amor, dia das crianças, seja lá o que for, o que tiver de atividade, envolvimento com o seu dinheiro. Esses são aqueles que dizem: pode contar comigo, pode contar com o meu dinheiro, pode contar com a minha riqueza, pode contar com a minha prosperidade. Esses são aqueles que os elevadores não têm limites, irmão. E se por um acaso ele subir até o 14º andar e aquilo parecer um limite, Deus vai tirar ele daquele prédio e colocar num prédio de 20 andares. E quando ele chegar no limite do 20º andar, e por um tempo ele dizer: eu consigo ir mais longe e entrar mais íntimo e mais profundo com Deus, Deus vai tirar ele daquele prédio e vai colocar num prédio de 25 andares. E nunca haverá uma altura limite para aqueles que decidirem ficar tempo na presença, ficar tempo no secreto, renunciar à janta, renunciar ao almoço, jejuar, orar. Aqueles que buscarem a palavra, o céu será o teu limite, irmão. Essa é a igreja que nós estamos pastoreando. Uma igreja que não tem teto, uma igreja que não tem paredes fixas. Por mais que estamos vendo limites ao nosso lado, esses não são os nossos limites, essas são as paredes de organização, para dividirmos departamentos. Mas sabe que todas as vezes que a igreja entende o propósito real da igreja, e mergulha mais em Deus, as paredes começam a se afastarem, caírem, os tetos começam a subir, para que novas estruturas venham. Não, eu não nasci para ficar limitado, e você não nasceu para ficar limitado. Eu não nasci para ter o mesmo tamanho, você não nasceu para ter o mesmo tamanho. Se fosse assim, você seria criança, bebezinho, pequenininho, desde que você nasceu. Mas você sempre ganhou medidas, ganhou corpo, ganhou músculo, ganhou forma, ganhou novas ideias, novos pensamentos, sabedoria. Tudo em você cresce, a unha cresce, o cabelo cresce, o pé cresce, a mão cresce. Desde que você nasceu, tudo cresce. Sabe por que tudo cresce? Porque o poder do crescimento, o próprio poder de Deus habita em você. Deus colocou o crescimento no meu e no seu DNA. Se você pensou que eu viria aqui para pregar uma mensagem contra a prosperidade bíblica, você está enganado. Eu vim trazer para você o equilíbrio de que Deus vale mais do que tudo, e que
se você mergulhar em Deus, tudo na tua vida vai continuar crescendo. Eu vou te dar uma boa notícia: esse não é o teu tamanho, esse não é o teu tamanho, você é muito maior do que isso. Eu estou olhando para gigantes, gigantes na fé, gigantes em Assis. Que esse não seja mais um sermão. Diga: eu serei aumentado mais e mais. Diga para o irmão do lado: você será aumentado mais e mais. Então diga: o Senhor se convença disso. Você da live, diga isso também: o Senhor, a minha igreja. Olha isso. E os anjos, ó, aos anjos de Deus, trabalhando e correndo para abençoar a Fé e Graça Church. Aleluia, aleluia. Encosta no irmão do lado e diga assim, ó: deixa eu tocar na bênção. Diga: você nasceu para dar certo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Como é que eu prego o evangelho? Com muito recurso, com a prosperidade na sua vida. Deixa as pessoas verem Deus. Não porque você fica se aparecendo, mas que você se esconde nele, ele aparece em você. Você entendeu agora porque cantamos escondo-me em ti? Entendeu? Porque quando você se esconde nele, ele aparece em você. Você é o outdoor de Deus, a carta viva de Deus. E quando grandes prosperidades aumentam, o nível do elevador subir e chegar na tua vida, você diga: não fui eu, foi ele. Diga: não fui eu, foi ele. Diga: não fui eu, foi ele. Ele é tudo em mim. Diga: eu sou dele, minha prosperidade é dele, minha família é dele, minha igreja é dele, meus irmãos são dele, tudo que eu tenho pertence a ele. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor nos aumentará mais e mais, mais e mais. Não vai parar. Glória a Deus. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia vai nos abençoar. Não, o que está escrito? Não entendi. Ele o quê? Tá, se ele te abençoou, você era pecador, miserável, destituído da glória de Deus. Tinha que ter um jeito. Você tinha que se tornar santo. Você tinha que se tornar salvo da miséria, do pecado e da destruição. Quem foi que te abençoou? O texto diz, olha lá: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quem nos abençoou? Bendito seja o Deus e Pai de quem? Do nosso Senhor. Quem te abençoou? Diga: Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com um pedacinho da tua bênção, com um tequinho que caiu da mesa. O que está aí na tua tela, na tua Bíblia? Com o que? O que é toda? Toda é toda. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo: saúde, prosperidade, dinheiro, recurso. Então, correr atrás de dinheiro é muito pequeno, é muito pouco. O dinheiro tem que correr atrás de mim, e o dinheiro tem que correr atrás de você. O dinheiro olha para você e fala: rapaz, tem uma autoridade aqui, eu tenho que colar nele. Mas o problema é o dinheiro reconhecer quem você é, e você não reconhecer que você pode. Todas essas coisas escapam da nossa mão
quando elas escapam da nossa mente e do nosso coração. O que tem que estar na tua mente? O aumento. O que tem que estar na tua mente? O Deus do aumento. Agora, quando o dinheiro está lá, Deus não está, e nem o aumento, porque o aumento bíblico e verdadeiro é o que vem de Deus. O que Deus abençoa não é como um fogo de artifício, que sobe brilhando em uma temporada, fica bonito, depois vem a crise e fecha, seca. Rapaz, a crise veio, me enforcou. Por quê? Se a vida de fé, de fidelidade, de revelação, de mergulho, de conhecimento está ativa, aumentando, a crise não te pega, porque o seu sucesso não é como um fogo de artifício que sobe brilhando e um dia cai apagado. Quando Deus te coloca para cima, irmão, é sempre para cima, para o alto e avante. O que isso quer dizer? Que nunca vai descer. O Deus que engrandeceu Abraão mora dentro de você. O Deus que o fez prosperar mora dentro de você. O Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos mora dentro de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensamentos pequenos te afasta do aumento. Pensamentos pequenos te afasta do aumento. Amém. Glória a Deus. Diga: eu sou autoridade sobre o dinheiro. Eu sou autoridade sobre a cura. 1 Reis capítulo 3 versículo 4. Veja o que diz. 1 Reis capítulo 3 verso 4. Quero que você abra em 1 Reis capítulo 3 versículo 4. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta dores. Mas olha o que está em 1 Reis 3, 4. Diz assim: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. E diz o texto que ele ofereceu 1000 holocaustos. Quantos holocaustos? Temos dificuldade para dar R$1000 de oferta na igreja. Nós não damos oferta baseada na nossa condição natural. Nós damos ofertas baseado no que sabemos que temos em Deus. A Bíblia diz que ele foi ao lugar mais alto, lugar maior, porque era alto maior, e ofereceu o quê? Gente, 1000 ofertas, 1000 holocaustos. Você se vê ofertando grandes quantias, porque a prosperidade segue estes. Você se vê ajudando multidões de pessoas, obras a serem abertas, evangelismos. Então comece pela cesta do amor nas ceias, trazendo 1, 2, 10 cestas básicas para ajudar famílias que você nem conhece. Comece semeando grandes eventos e festas, como temos amanhã a nossa festa das crianças. Comece se enxergando, fazendo 1000 holocaustos. A Bíblia diz: ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente para quem retém, para quem? E pão para alimento. Então você vai ter para dar e nunca vai te faltar para comer. Ter para dar e nunca vai te faltar. Só que Deus nos deu até o que, a vontade do que nós devemos comer e se alimentar. Ele diz em sua palavra: morarás em boas casas. Ele diz que se você quiser, e se você ouvir, você vai comer o pior da terra. É o melhor. Ele dá semente ao que semeia e o melhor pão para alimento. Dessa padaria não sai pão ruim. Nessa padaria não sai pão fraco, murcho.
sempre o melhor virá para a mesa daqueles que semeiam. Você está comigo aqui? Sabe quem são as pessoas que não vêm para gasofilácio? As que não se enxergam ainda. Sabe quem são as pessoas que não ajudam muita gente lá fora e aqui dentro? São as que não se enxergam fazendo. Você nunca vai colocar os seus pés no lugar que você não olha. Irmão, aonde os teus olhos puderem enxergar, os seus pés vão chegar. Você só vai onde o seu olho chega primeiro. Você se vê andando naquele automóvel, se vê montando aquela loja, se vê montando aquele negócio, você enxerga, você passa em frente ao lugar, você vê a sua loja cheia de clientes antes dela encher, você vê o seu salário dobrando, você já viu, já enxergou pela fé, o teu patrão, o teu gerente, o dono, chegando e dizendo que vai te aumentar. Se você não enxergar, nada vai acontecer, porque os seus olhos têm que enxergar para os seus pés pisar. Eu me vejo com o Senhor, eu me vejo nos céus, eu me vejo crescendo na terra, eu me vejo abrindo obras, eu vejo a minha voz indo por todos os lugares. Eu vejo porque eu vejo, eu creio porque eu creio, eu falo porque eu falo, eu creio porque eu falo, creio e enxergo. Os meus pés sempre pisam nos lugares que eu olho, irmão. Eu me lembro quando a minha esposa entrava no mercado comigo, com a calculadora na mão, e ela fazia as contas, e ela dizia: isso não dá, amor, isso dá, isso não dá para levar, isso dá. E eu dizia: não, eu não quero ter filho agora. Ficamos 5 anos casados sem filho. Eu falei: eu não quero ter filho agora, eu quero ter filho quando eu puder dar uma escola paga para ela. Amor, mas nós estudamos em escola municipal e estadual. Eu falei: pois é, e minha filha vai desfrutar do melhor dessa terra. Eu não tinha essa palavra, agora eu tenho. Se a Bíblia diz, eu quero ver se cumprir na vida dela. Nada contra a minha escola municipal e estadual, não é a escola que vai fazer a pessoa, é a educação que você dá dentro de casa, e quando ela chega lá, ela compartilha isso, e ela se posiciona, sabendo quem ela é, mas a minha mente estava começando a esticar, nesse período que eu conversava sobre ela ter um pai com um carro para levá-la para a escola, ter condições de comprar um uniforme, ter condições de comprar um material sem parcelar, ter condições de pagar a mensalidade da melhor escola da cidade para ela, ter condições, na verdade, humanamente falando, eu não tinha, mas no meu interior isso estava se movimentando, estava se mexendo, e minha esposa estava ainda com a calculadora no mercado, porque era a nossa condição, e ela dizia: amor, passou, R$300, amor, está passando, nós vamos passar vergonha. Quantas vezes chegamos no caixa para pagar, e não se importe se essa é a tua real situação hoje, se eu estou falando isso, Deus quer tratar alguma coisa com você. E quantas vezes eu chegava no caixa, e eu tinha que tirar, e quando nós tirávamos, irmão, vinha uma dor no coração, o diabo soprava na minha cabeça e dizia: quem mandou você renunciar ao futebol? Quem mandou você largar a sua profissão? E eu pensava: Deus mandou, eu larguei, Deus mandou eu me dedicar à palavra e ao altar, eu larguei no período mais importante da minha vida, na onde eu estava, no tempo, na idade, no momento certo para a explosão, já tendo jogado nos clubes grandes de São Paulo, feito categorias de base em grandes clubes como Palmeiras, outros que eu já disse aqui, profissionalizado, me profissionalizei com 16 anos, tudo vindo para a ascensão e o romper. Deus disse: larga tudo e vai para o meu altar. Eu larguei tudo e fui morar dentro da igreja, sem colchão, sem nada, loucura. Meu pastor falou: você está doido? Eu falei: Deus disse. Jesus apareceu para mim uma visão. Eu estava na cama da casinha que eu tinha acabado de alugar em Americana, eu jogava no Rio Branco de Americana, e eu comecei a chorar ali, tive a visão, obedeci a visão. Naquela visão, eu estava de joelhos, em um lugar que eu não sabia,
olhando para o céu e chorando, e Jesus estava no seu trono em cima de mim, com uma bacia. O brilho era muito forte, não dava para definir exatamente o seu rosto, mas eu sabia que era ele. E ele tinha uma bacia, meio que de bronze, de ferro, alguma coisa assim. E aquela bacia também brilhava ouro, e ele derramava algo denso sobre a minha cabeça, como algo pesado, oleoso. Era um óleo denso e próspero, com cor de ouro. Aquilo caía sobre minha cabeça, escorria pelo meu rosto, escorria pela minha boca, pela minha orelha, descia por todo o corpo. Eu me lembro que eu fui dormir naquela noite e acordei assim, de joelhos na minha cama, sem saber como eu me ajoelhei ali, bem cedinho pela manhã, quando o sol ainda ia sair. Eu estava morando sozinho ali, numa casinha que eu aluguei para mim, jogando lá, e eu chorava, e eu olhava para o meu colchão, estava molhado de suor e choro, e eu dizia: o que é isso, Senhor? O que é isso? O Senhor me dizia: essa é a unção de prosperidade que vai sustentar o seu chamado. Larga tudo, larga a tua carteira profissional, larga o futebol e vai pregar o evangelho. E ele disse para mim que os lugares que eu tinha jogado, eu joguei em muito lugar, eu rodei muito estado, muita cidade, não seria o dízimo dos lugares que eu ia pregando o evangelho. E eu disse: Senhor, então eu volto para o clube, peço dispensa, largo, abro mão de contrato, de tudo, e vou morar dentro da igreja. Naquele período, fiz contato com a minha esposa, que era minha namorada, e disse: peça para tua mãe deixar você vir embora para cá, eu vou fazer a obra de Deus e me dedicar à obra de Deus. Nesse período nós nos casamos, e naqueles 5 primeiros anos, ficamos mais de 1 ano comendo polenta, carne moída quase todo dia, pão de queijo azedo que ganhávamos de doação de uma irmã que ia na igreja, e dava os pão de queijo vencido que jogavam fora no lixo da fábrica. Então ela lembrava de mim e levava para mim: vou levar para o pastor e para a irmã. E nós comíamos aqueles pão de queijo azedo, tirava o verdinho de cima e assava toda manhã, fazia numa forma de bolo. Naquele período íamos para o mercado comprar 30, 50 reais de coisa, quando podíamos, e tínhamos 300 reais. Ela ia com a calculadora, contando miúdo. E hoje, vindo embora para cá, ouvindo umas pregações, eu deitei os 2 bancos do carro, e eu trouxe de lá, irmão, caixas de som para a nossa igreja nova ali. Eu trouxe tanta roupa da Guess, Brooksfield, tudo que é marca. Eu comprei sapatos, fiz uma compra maravilhosa, com as melhores misturas para os meus pais. Ofertei lá na vida de uma pessoa. Saí para comer com 2 pastores amigos meus. Um dos pastores, paguei a conta sozinho, sempre faço isso. Saí com outro amigo, paguei a conta também. E voltei no meu carro com o tanque cheio, ar-condicionado ligado, ouvindo pregações, minha esposa descansando, dormindo no banco, eu orando em línguas e olhando para ela. E o Senhor me trouxe um filme na cabeça, e Ele começou a dizer: você lembra como você estava? Você lembra quando eu falei para você acreditar e você não tinha um chão para pisar? O seu chão era a profissão, era o futebol, mas você decidiu colocar os seus olhos em mim, e porque você colocou os seus olhos em mim, tudo que você coloca a mão prospera. Aonde você enxerga com seus olhos, eu te dou. Eu estava voltando com um dos nossos carros, com os bancos abaixados, lotado de mercadoria, de bênção, de som para a igreja. Cheguei em casa, a Camille veio tirar as sacolas da Puma, Guess, Levi's, marcas boas. Estou trazendo agora para minha filha boas coisas. Os investimentos pequenininhos que eu fiz, coisa pequena, investimentos em fontes, em linhas, nos últimos 2 anos, eles triplicaram, irmão. Triplicaram. Investimentos parceiros com amigos, triplicaram. A obra de Deus, nosso serviço voluntário, triplicou. Número de membros, tamanho de igreja, arrecadações, tudo triplicou. Nossa casa, estávamos com um escortinho simples quando chegamos aqui, triplicou, irmãos. Tem carro para mim, carro para minha esposa, tem um carro aqui para a igreja. Tudo triplicou em tão pouco tempo. Eu te pergunto,
se os nossos olhos não estivessem fixos em Deus, se lá atrás não estivéssemos acreditado em Deus, você está pensando que vai ser no estalar de dedo, que a abundância vai se manifestar? Você está enganado, irmão. Dia após dia, constrói tua história de fé. Dia após dia, levanta e diz: o Senhor me aumentará, o Senhor me aumentará, o Senhor me aumentará. Dia após dia, coloca a palavra da abundância no teu coração. A natureza de Deus dentro de você te capacita a conquistar essas coisas. E aí quando você começa a falar o que é correto, falar o que é certo, viver longe das coisas erradas, longe do pecado, longe daquilo que atrapalha o mover de Deus, declarar e confessar a palavra, priorizar o reino de Deus, Ele começa a fazer conexões, Ele começa a trazer pessoas de todos os cantos. Ele traz da zona A, da zona B, da zona norte, da zona sul, do estado A, do estado B, do país A, do país B. O único problema que Deus não tem é problema para te aumentar. Veja, Ele não tem problema com coisa alguma. O aumento está no teu DNA, irmão. Quando Deus quer e Ele sopra o vento e você está na palavra, favorecimento, grandezas, encontros divinos, contratos, bons fornecedores, bons clientes, dinheiro do ímpio sai e vem para a tua mão, vem para o teu bolso, porque você é abençoado, você é próspero. Você tem como acreditar no que a religião prega, ou sair aqui dessa noite e dizer: nunca mais eu serei enganado, nunca mais, eu não vou ser enganado. Se você crê nessa palavra, eu posso estar falando com o próximo milionário. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele fez por mim, Ele fará por você. Dá um relógio para você, beleza? Eu quero que você dê, eu quero que você ouse a crer que você é um semeador, com um coração voluntário, para sempre semear. Ele sempre vai te capacitar a prosperar. Os nossos limites somos nós mesmos que colocamos. Passe nessa noite do 10º andar. A bênção está em você. Não vai fazer as coisas com medo. Não vai abrir negócio com medo. Para. Vai fazer entrevista com medo. Vai pensar com medo. Vai como alguém que sabe quem você é. Já deu certo. Você vai lá, não precisa de muita insistência não. Quando você se apresenta, maior é o que está por trás de você, maior é o que está na tua frente, maior é a quantidade dos que estão ao seu lado. Você não orou pela manhã, declarou a palavra, você não tem vivido na palavra corretamente em fé, você não tem servido o Deus da fé. Quando você fala a palavra, tudo está preparado, você só vai e se posiciona que tudo se abre. Irmão, coloque as suas metas, os seus alvos e objetivos em um papel. Hoje, nessa noite, olhe para ele e diga: o Senhor me aumentará mais e mais. Fale 10 vezes isso. Depois de falar 10 vezes, começa a meditar e imaginar essas coisas acontecendo. Seja o casamento restituído, seja os filhos libertos, seja a prosperidade e abundância financeira, seja o que for, pensa naquilo. E ali, essas coisas vão começar a ser atraídas para o seu caminho, como um imã que é atraído para o metal. Diga: eu sou favorecido, eu sou favorecido, eu nasci para dar certo. Aleluia. Provérbios 13, 22, e eu vou terminar nessa noite te ajudando a transformar o seu crer. Provérbios, capítulo 13, verso 22. O homem de bem deixa a herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.
que você entende? Você tem que ler isso de novo. Essa é a tua comemoração e alegria por descobrir isso. Você nem descobriu. Deixa eu te ajudar. Olha para a Bíblia daqui ou impressa na tua mão. O homem de bem deixa a herança aos filhos dos seus filhos. O homem de bem deixa a herança para os filhos e os filhos dos seus filhos. Mas existe o pecador que acumula riquezas lá fora, e essas riquezas são depositadas para o justo, irmão. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, você fosse feito a justiça de Deus. Ninguém é mais justo do que você. O sangue te purificou, o sangue te limpou. Você é justo. Se você é justo, toda a riqueza do ímpio está sendo depositada para você, para mim. Ei, irmão, a riqueza do ímpio chegando para você. Por quê? Porque a glória de Deus atrai ela para você. A glória de Deus atrai ela para você. A glória de Deus atrai ela para você. Você vai para o secreto, você fica com ele e o dinheiro corre atrás de você. Aquele cliente vai atrás de você. Aquele contrato vem para você. Aquela maior oferta procura você. Aquela venda emperrada vai sair. Aquela causa na justiça, o juiz diz: é hoje que eu vou bater o martelo. Por quê? Porque alguma coisa maior está empurrando o meu martelo. Está empurrando. Deixa Deus empurrar a tua bênção ladeira abaixo. Você tem que aprender a confiar em Deus. Hoje é dia de você mudar a tua crença. Eu queria que o Senhor pregasse em como nós vamos salvar mais pessoas, fazendo você ganhar muito dinheiro. Estou pregando, porque se você ganhar muito dinheiro, nós vamos chegar em lugares, em zonas periféricas, que talvez você não vai lá pregar, mas o seu dinheiro vai. E quando o seu dinheiro chega, você chegou. Então a abundância e a prosperidade está onde? Na mente e no coração de crentes que buscam a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Mateus 6,33. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos cantar uma música chamada Pela Fé, e eu quero que você medite no que nós vamos cantar. Você está comigo? As coisas vão começar a fluir. Olhe para mim. Elas vão começar a pipocar no teu pé. Elas vão começar a empurrar o favor de Deus para você. Estou falando com favorecidos aqui? Então diga: o Senhor me aumentará mais e mais a nós, a nossa igreja e aos nossos filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a nós, aos nossos filhos e à nossa igreja. De novo: o Senhor nos aumentará mais e mais a nossa igreja e aos nossos filhos. O Senhor nos aumentará mais e mais a nossa igreja e aos nossos filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a nossa igreja e aos nossos filhos. O Senhor me aumentará mais e mais a nossa igreja e os nossos filhos. O Senhor me aumentará a nossa igreja. O Senhor se coloque de pé e diga: o Senhor nos aumentará mais e mais a nossa igreja e aos nossos filhos. Se você crê nessas coisas, comemora, irmão. Comemora, irmão. Comemora, porque a vitória vem para aqueles que andam em fé.
Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos.